Boa tarde a todos, eu sou o Luiz Assis. Vou demonstrar os principais conceitos na parte de administração avançada no SAP Business One. O primeiro tópico está relacionado à parte de criar campo de usuário. Vamos entender como é que o SAP trata essa parte de campo de usuário para você poder criar novos campos no sistema. Um campo de usuário, ele é aquele campo adicional. Ele foi criado para compor um processo onde um campo padrão não existe no sistema. Então eu posso criar novos campos também. Por padrão, todo campo de usuário, por exemplo, vendas, pedido de venda. Aqui você tem o DF. São todos os campos adicionais. Campo de usuário. Campos novos que não faz parte do core do produto. Ele não vem numa instalação raiz do sistema. Fiz uma reunião com o meu cliente, avaliei a necessidade e criei um campo novo. O campo novo, ele sempre é criado através de um assistente que você tem uma tela aqui onde você cria esse campo de usuário. Repare que eu tenho vários campos aqui dentro. Tudo isso daqui é um campo de usuário. Então, depois que o usuário avaliar, não tem ninguém utilizando o sistema, e eu fiz um mapeamento internamente, e vai ser necessário criar um campo, pois ele não tem no padrão do SAP, eu vou criar um campo de usuário. É importante criar o campo de usuário sem ninguém online no sistema. Um campo de usuário ele pode ser criado manualmente, igual eu estou fazendo agora, ele pode ser criado através de um add-on também. Por isso que toda atualização de add-on, a gente sempre recomenda de não ter nenhum usuário online no sistema, para evitar algum conflito com o campo de usuário que será criado. Para criar o campo de usuário, clique em Ferramentas, Ferramentas de personalização, Campos definidos pelo usuário, Administração. Repetindo, Ferramentas. Então, vou fazer até um print aqui para vocês. Ferramentas de personalização, Campos definidos pelo usuário, Administração. Eu sou um administrador do sistema, então eu consigo criar o campo de usuário normalmente. É importante não ter nenhum usuário online no sistema. Porque se você criar um campo de usuário com algum usuário online, você pode acabar atrapalhando aquele usuário. Eu sempre afirmo para o pessoal, vai atualizar um add-on antes de liberar a utilização do sistema, inicie o add-on, porque depois de uma atualização, o add-on pode acabar criando algum campo, caso ter alguma atualização. Após você clicar em ferramentas, ferramentas de personalização, campos definidos pelo usuário administração, o sistema vai abrir a tela campos definidos pelo usuário administração. Você tem as categorias. Então, você precisa verificar qual categoria onde você vai criar novos campos. Repare que eu não estou fazendo nenhum desenvolvimento. Estou utilizando esse recurso próprio do SAP que ele tem no core do produto para auxiliar e ajudar a criar um campo novo, sem desenvolvimento. Aqui você tem categoria. Então, por exemplo, essa expressão documentos de marketing, quando você clica aqui, vou utilizá-la como exemplo. Eu tenho títulos e linhas. Então, deixei até um exemplo. Por exemplo, quando você cria um documento de marketing, ele vai ser utilizado em cotação de venda, pedido de venda, entrega, devolução, compras. Eu estou criando para os documentos. Você tem a possibilidade de criar para cadastro também. Então, quando você clicar aqui na categoria cadastro, você consegue abrir, por exemplo, itens, itens novamente. Então, se você clicar, você tem aqui para adicionar novos campos. E ele mostra os campos existentes. Então, você pode clicar em cada linha e tem o botão remover. Então, você consegue remover. Tome cuidado que quando você remove um campo, você pode acabar perdendo. Aliás, você vai perder todos os dados dele. Então, eu vou trocar o campo aqui porque não colocou errado. Tudo bem, mas fique atento ao histórico dele. Então, não é tão simples assim. Agora, se você, não, o campo foi criado erroneamente, você pode remover o campo e adicionar um novo. Ele tem até o botão atualizar, onde você consegue abrir o campo e, dependendo da situação, você consegue alterar aqui a descrição e algumas informações. Eu tenho aqui o exemplo para fazer no campo
um campo de usuário para o documento de marketing. Então, por exemplo, vendas, pedido de venda. Vou pegar o pedido de venda como exemplo. Eu tenho aqui a linha com o nome, coluna, linha nova. Então, estou em modo de adicionar registro, vou colocar aqui meu usuário e colocar o item. Vou colocar o álcool, os dois como exemplo aqui. Repare que eu tenho aqui uma linha, ó, se você não ter a linha ativada, você vai em configurações do formulário, formato da tabela e localiza seu campo novo. Então, qual que é o campo? Linha, underline, nova. Então, um campo que eu criei com essa nomenclatura. Você vai criar de acordo com o que foi alinhado com o usuário e fez a solicitação. É importante validar isso sempre em base de teste. Deixei aqui como visível e vai aparecer aqui o campo na linha. Então, sempre quando você criar campo de usuário, lá quando você for na tela, ó, eu vou ter que tirar um print aqui para facilitar a explicação. Então, volto lá, ferramentas de personalização, campos definidos pelo usuário. Documentos de marketing, títulos e linhas. Linhas, você está criando uma informação por linha, ou seja, cada item vai ter uma informação. E a informação 2. Pode ser a mesma? Poderia. Mas não tem muito sentido eu criar por linha, sendo que eu vou repetir a mesma informação, a não ser que seja por item, que isso pode refletir num relatório ou em alguma melhoria posteriormente lá no meu faturamento. Depende. A usabilidade, quem vai falar vai ser o usuário, e eu preciso criar o campo compatível com o processo que ele requisitou. O campo vai ser uma informação por linha, então eu tenho que criar por linha. Vai ser uma única informação por documento, é por título. Então, por exemplo, eu tenho aqui campo urgente. Então, eu consigo colocar essa informação aqui dentro. Eu vou tirar um print. E vou fazer um novo exemplo aqui, para deixar mais claro. Ó. Linhas. Então, quando você selecionar a opção linhas, significa que é uma informação por linha. Isso é de acordo com a quantidade de linha que você ter. Próximo. Título. É uma informação por documento. Então, o urgente está aqui. A informação urgente, ela vai ser para o pedido inteiro. E qual que é a categoria que eu estou utilizando? Documentos de marketing. Pode ser o pedido de venda, entre outros documentos em vendas e compras também. Esse é um ponto importante na hora de criar o campo de usuário. Então, você tem por linhas e por documentos também. Depois, você pode até pegar no campo de usuário e arrastar para dentro da tela. Nós simulamos isso num treinamento recente aí. Então, eu posso pegar, modificar a interface da tela, o formulário e carregar campo de usuário para dentro da tela. Ele tem essa possibilidade também. Então, neste exemplo, foi alinhado com o usuário para criar a nível de título. Então, vou clicar aqui no adicionar. Então, você vai criar aqui um campo novo. Aqui no título, por exemplo, vou colocar crítico. 8/4, só para diferenciar o nome. Então, crítico, 8/4, que é a data de hoje. Primeiro exemplo, eu vou colocar como alfanumérico. Comprimento 10. Só isso. Adicionar. A estrutura do banco de dados foi modificada. Para resumir o processo, todas as janelas serão fechadas. Deseja continuar? Sim. Aqui ele dá, ele fala assim, ó, ainda tem gente conectada aí no servidor de licença e tal. Como eu sei que não tem ninguém usando a minha base, eu vou clicar no ignorar. E aqui embaixo ele tem uma barra de progresso aqui, ó, ele vai mostrando passo a passo em cada... Repare que ele está mudando o nome de uma tabela, ó. Ó, ODRF, esboço. Então ele está pegando, ó, nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, o PCH. Então ele vai pegando aqui cada tabela relacionada à tabela no SAP. Então ele está criando, por quê? Porque documento de marketing, eu estou criando em várias tabelas aqui dentro. Então ele criou aqui embaixo, crítico. Para confirmar, vou usar o pedido de venda como exemplo, mas como eu criei como documento de marketing, eu tenho um pedido de compra em outras telas também. Então vou navegar até o último registro. Aqui o crítico. Mas espera aí. Eu vou falar que crítico o quê? Sim. Outra pessoa vem e coloca OK.
Ou tu vem e coloca ficou meio estranho, né? Eu tenho a possibilidade de criar uma combo, conhecido como combo box, com opções. Então, eu posso retornar, eliminar esse campo de usuário ou criar um novo. Então, eu volto lá dentro. Como eu estou numa base de teste, eu posso cancelar, remover esse campo, né? Quando eu falo cancelar, no caso, remover, então vou lá em ferramentas, campos definidos, ferramentas de personalização, campos definidos pelo usuário administração. Documento de marketing, a nível de título. Quando eu clicar aqui na setinha, eu vou lá no último registro dele, ó. Então, tem o remover e o atualizar. Então, eu posso aumentar aqui o tamanho dele também. E ele tem um botão remover, caso você queira remover. Mas tome cuidado com os dados. Aqui não vai surtir muito efeito, pois eu acabei de criar esse campo, então ele não tem nenhum dado praticamente criado. Só que eu vou criar um novo. Então, eu volto lá em cima, é uma informação por documento. Então, vou criar título. Crítico. Vou colocar aqui 84, underline 1. Só para ficar diferente, porque eu já tinha criado um. Então, crítico. Só que agora, eu tenho aqui tipo de dado alfanumérico. Eu posso colocar numérico, data e hora, não combina muito. Unidades totais também não combina e nem geral. Ele tem até estrutura, de acordo com o que você vai colocando, imagem ou não. Unidades totais é taxa, valor, preço, quantidade. Isso é de acordo com o que o usuário pediu para você. Você vai criar um campo adicional com uma estrutura que será registrada no banco de dados, o tipo de dado que você selecionou no SAP Business One. A outra opção que eu tenho, por exemplo, eu posso pegar aqui numérico, 2 dígitos. Validação, valores válidos. Novo, 1. Não. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Novo, 2. Sim. E aqui eu posso definir valor padrão para o campo. Então, qual que é o padrão? É o não. Quando for urgente ou crítico, o usuário vai lá e aponta como sim. Depois a gente vai fazer um alerta para o sistema carregar todos os pedidos com a opção crítico igual a sim, para notificar um ou vários usuários. Aqui ele tem o campo obrigatório. Eu não recomendo deixar através do campo do usuário. Ele não dá uma mensagem tão amigável para o usuário final. Ele dá uma mensagem em inglês, cannot insert null, database. Então, além de uma nomenclatura não muito amigável, é um pouco mais técnica. Ele pega como se fosse você está inserindo algo no banco de dados que não pode ter null, então não fica uma mensagem legal. Tem um treinamento que a gente vai mostrar como que cria aqui uma trava na procedure do SAP. Então, eu não vou marcar. Aqui você pode modificar a posição também. Você clica na linha aqui, você pode subir, trocar aqui também, eliminar ou acrescentar um novo. Adicionar a estrutura do banco de dados. Então, toda vez que você ver essa mensagem, significa que o sistema está criando campo de usuário. Por isso que vai atualizar um add-on, nenhum usuário online. Antes de falar para o usuário final assim, ó, pode acessar o sistema ou para todos os usuários, inicie o add-on, porque você pode ter uma surpresa quando ele subir a primeira vez após a atualização na base de dados. Então, ele está recorrendo aqui à estrutura de cada tela contém uma tabela. Então, aqui ele está aparecendo o nome da tabela, mas isso representa uma tela, tipo nota fiscal de saída, pedido de venda, pedido de compra, e vai. Retornando, vendas, que é o processo que eu estou simulando, pedido de venda. Então, vou inserir aqui um novo pedido, eu não vou adicionar, só quero demonstrar o campo. Aqui embaixo, ó, crítico, não. E o que eu criei em cima, o usuário pode digitar. Essa opção de baixo, ele tem o sim e o não. E o não foi o que eu deixei como padrão. Então, o usuário vai escolher de acordo com a necessidade naquele momento. Então, você pode criar o campo de usuário selecionando. Ele permite até você criar campo de usuário e chamar outro objeto, conhecido como tela. É muito legal isso daqui também no SAP.
Vou fazer mais um exemplo. Então, nós criamos um que a pessoa pode digitar, outro com as opções, e eu vou fazer mais um exemplo. Então, vem aqui, ferramentas, ferramentas de personalização, campos definidos pelo usuário, administração. Documento de marketing a nível de título. Então, cliquei aqui em cima do título, adicionar. Só que agora, eu vou criar um com o nome pedido, venda. Pedido, venda. É só para mostrar que é possível você criar um campo com objeto também. Precisa verificar o cenário do cliente para ver como que isso daqui poderia ser aplicado, mas tem essa possibilidade, caso alguém pedir, for necessário para um processo, é possível. Aqui você tem a opção em validação vinculado a entidades. Link para objeto. Objeto significa tela. Então, eu vou linkar esse campo de usuário a uma tela no sistema. Qual que seria a tela? Ó, parceiro de negócio. Bom, parceiro de negócio provavelmente não faz muito sentido, porque tem lá o cadastro com código. Então, eu posso linkar aqui. Como eu selecionei aqui a nomenclatura lá em cima como pedido de venda, eu tenho que localizar aqui o pedido de venda. Então, está por aqui. Pedido de venda. Deixa eu só enxergar aqui onde que ele está. Ó, cotação, pedido de compra. Olha aqui, ó, pedidos de venda. Então, eu estou criando um campo de usuário que ele vai permitir selecionar o código de um pedido de venda. Adicionar. Mesma coisa da estrutura, sim. Ignorar, é só eu que estou na base. Esperar ele criar. Lá embaixo, ó, está criando na estrutura inteira. Na estrutura inteira do meu banco de dados relacionado a cada tela. Operação completada com sucesso. Agora, como eu criei o campo pedido de venda, eu vou simular aqui no pedido de compra, ou poderia ser na solicitação de compra também. Então, quando você vai carregar um registro existente ou adicionar um novo registro, vai lá em visão, campos definidos pelo usuário. Ó. Desativo, sumiu. Ativei, apareceu. É assim que você vai conseguir enxergar os campos de usuário que tem dentro daquela tela. Visão. Ó, repare que ele tem um campo marcado aqui. E ele tem até um atalho, Ctrl Shift U. Então, se você ter essa opção marcada, ele vai exibir para você o campo de usuário relacionado àquela tela. Aliás, vários, né? Porque eu tenho aqui, ó. Ele está selecionado. Todos esses campos aqui. Então, neste exemplo, vou pegar essa solicitação aqui. Por exemplo, olha quem apareceu aqui. Pedido de venda. Se eu pressionar o Tab, ele vai listar todos os pedidos lançados na SAP Business One. Então, eu poderia falar que essa solicitação, eu vou ter esse campo de usuário aqui com o número do pedido de venda 223 relacionado. Atualizar. Não tem relevância com o mapa de relações, é apenas uma possibilidade de você ter um campo de usuário com algum vínculo a mais. Então, dependendo do processo, do que o usuário requisitar para você, isso pode atender a expectativa. Então, se eu clicar na setinha, ele vai abrir o pedido. É uma possibilidade que você tem. Esse 392, o que ele significa? Opa, ferramentas, log de modificações. Ele é a chave interna. Vou tirar um print aqui para vocês. Ferramentas, log de modificações. Ele vai mostrar sempre a chave interna para mim. Log de modificações. Está apagado porque eu já estou com ela aberta, tá? Só estou fazendo o print para mostrar a possibilidade.
E aqui, ó, 3992 foi o que eu selecionei aqui do pedido. Então, ele tem esse código interno. E eu consigo carregar. Mas que estranho, Luiz. Por que você criou para a tela de pedido de venda e aparece na tela pedido de compra? Porque lá na minha categoria, eu escolhi documento de marketing. Documento de marketing contém várias telas. Lembra lá quando eu fui? Ferramentas, ferramentas de personalização, campos definidos pelo usuário de administração. Eu escolhi a opção documentos de marketing. Logo, ele vai criar cotação, pedido, entrega, devolução, adiantamento, nota fiscal de saída. São várias telas. Agora, se eu for utilizar essa tela, é outra história. Porque não tem, vou criar, você vai criar o campo de usuário a nível de documentos de marketing. Porém, você só vai utilizar na tela que foi correspondente ao processo que você criou. Por isso que ele aparece em várias telas relacionadas ao documento de marketing. Então, essa é a parte que tem relacionada ao campo de usuário. É campo novo. Então, outra parte importante, como que eu identifico que um campo é de usuário ou não? Sempre quando você carregar o campo de usuário, isso vai até ajudar quando você fazer uma consulta no sistema. Como que é feito isso? Por exemplo, vendas, cotação de venda. Estou modificando um pouco as telas, tá? Se eu deixar o cursor aqui em cima, você tem uma opção chamada visão informações do sistema. O que é isso? Nós vimos que o campo definido pelo usuário, vou desativar, sumiu a parte que tinha todos os campos. Ctrl Shift U ou clicar aqui manualmente, apareceu. Aqui você tem outra opção chamada informações do sistema, Ctrl Shift I. Então, quando você marcar essa opção, o sistema vai exibir as informações. Então, você consegue fazer consultas. Por exemplo, eu venho aqui, ferramentas, consultas, gerador de consultas. Dentro dessa tela, eu vou conseguir montar consultas. Eu consigo montar consultas sem a necessidade de conhecimento avançado em SQL. Dependendo da consulta, será necessário você levar para o RunStudio ou para o SQL Server para você poder montar sua consulta com mais detalhes. Isso vai depender muito da complexidade da consulta que você quer efetuar. Para você descobrir qual que é a tabela e o campo, você tem que ativar aqui em Visão, Informações do Sistema. Então, vou tirar um print aqui das informações dos sistemas no detalhe. Próximo exemplo. Agora eu quero carregar o cursor do mouse em cima. Está ativado, mas eu vou mostrar o print no detalhe. Vou deixar o cursor do mouse aqui, vou deixar pequenininho, porque senão ele não vai caber no meu print. Então, deixa eu só diminuir aqui o tamanho da tela um pouco. E vou diminuir aqui embaixo. Pedido de venda. Deixei o cursor do mouse. Agora eu vou ter que tirar um print. Print screen. Vou lá e vou colar ele aqui. Calma aí que vocês já vão entender. Volto e vou colar de novo. Pronto, que eu quero pegar esse pedaço aqui, que ele tem, para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui separado. Pronto. Sempre quando você ativar aqui a visão, informações do sistema, ele vai exibir as informações para você. Então, fui em visão e marquei informações do sistema. Repare que ela está marcada aqui, quando você clicou manualmente. Quando você clicar, ele vai marcar essa opção. Vai chegar um ponto que você vai utilizar os atalhos, Ctrl Shift I também. Ele vai permitir você visualizar isso também. Após essa informação aqui ativada, quando você deixar o cursor do mouse em cima do campo, de qualquer campo padrão ou não, você vai conseguir
visualizar as informações do sistema. Qual que é o campo que tem aqui? Eu acho que o print não ficou bom. Deixa eu ver. Não ficou bom. Deixa eu tirar outro print aqui. Ele cortou um pedaço. Volto lá. Espera aí, pessoal, é importante ter o print para eu poder explicar para vocês com calma, no detalhe aqui, onde que ele vai pegar. Então, agora sim, ó, eu vou pegar aqui embaixo, porque pode ser que eu recortei muito em cima, aí não deu para enxergar. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl V, e pego aqui a informação aqui embaixo. Pronto, agora sim. Então, o que eu fiz? Deixei aqui o cursor do mouse em cima do pedido de venda, que é um campo de usuário, ó, tá aqui. Eu vou fazer outros exemplos também. Quando você deixa o cursor do mouse em cima, ele vai mostrar aqui embaixo OQUT. Então, o que significa esse OQUT? É a tabela. Então estou conseguindo identificar a tabela. Então, tabela. OQUT. Beleza. E aquele pedido de venda ali? É o nome do campo. Só que repare que ele tem o U underline. O que significa aquele U underline? Que ele é um campo de usuário. Ele não faz parte do core, da instalação padrão do SAP. Ele foi criado por algum administrador, conforme solicitado por algum usuário. U underline campo de usuário. Então, essa é a diferença que você vai descobrir se aquele campo é nativo do sistema ou não. Agora, se eu pegar aqui o campo inteiro, agora eu vou deixar em vermelho, para bater aqui com o nome dele, ó. O underline pedido de venda, campo no banco de dados. É uma forma prática de você identificar. Então, você tem primeiro visão, informações, sistema. Depois que você ativou, aí você vai pegar aqui a parte do campo definido pelo usuário e identificar a diferença. Outro exemplo. Vou deixar o cursor do mouse aqui agora no código do cliente. Já tenho a visão e informações dos sistemas ativado. Então, vou colar o print aqui novo. Então, fiz um print novo. Deixei o cursor do mouse aqui em cima. Então, ele vem para cá. Além disso, ele vem para cá também. Então, você consegue ver o dado lá no banco de dados registrado. Significa que ele está registrando o código. Tem situações que aí a gente vai entrar em conceito assim, no SQL, você tem a chave principal e a chave estrangeira. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui, num sistema comum, você tem o cadastro de cliente. Ninguém vai pegar e cadastrar o Luiz Assis, o CPF dele, em todas as telas. Ó, seguinte analogia, tá? É mais fácil eu cadastrar o Luiz Assis numa tela chamada cadastros de usuários, o cliente, enfim, e através do CPF dele, eu vou conseguir ter o relacionamento entre várias tabelas, conhecido como chave estrangeira. Então, tem situações que o que está na tela não é a mesma coisa que vai exibir no banco de dados. Pode ser que ele esteja carregando de outro campo. Eu vou demonstrar no detalhe para vocês. Se você for aqui dentro, ele está batendo aqui, ó. Então, vamos lá, vamos mudar a cor. Deixei o cursor aqui em cima, ó, bateu. Beleza. Próximo. Card code. Card code. Campo. Campo. OQ. UT. Tabela. Uma forma prática que a gente tem. Tá aí mais um exemplo. Após identificar essas informações, eu consigo criar o quê? Consultas. Você tem a tela.
ferramentas, consultas, gerador de consultas. Ele tem permissão de acesso até relacionar essa tela também, tá? Quando você entrar aqui no gerador de consultas, você consegue montar a consulta de acordo com o que você fez o levantamento. Então, por exemplo, espera aí, se eu voltar lá no meu print, a tabela OQUT, né? O campo card code. Card code representa aqui cliente. Então, se eu digitar aqui, ó, OQUT e pressionar o Tab, ele vai popular. E que significa que ele vai preencher todas as colunas e qual a descrição daquela tabela. OQUT no banco de dados representa quem? Cotação de vendas. Eu não vou digitar cotação de venda, não. Eu tenho que digitar a tabela que representa aquela tela do banco de dados. Então, eu tenho aqui OQUT, que está representando cotação de venda. Além de você ter essa forma de identificar com a visão, tem outra também que pode ser utilizada. Se você clicar aqui no X, ele vai limpar, pois eu cliquei em cima da tabela e cliquei no X para ele limpar. Aqui você pode digitar o nome da tabela e pressionar o Tab, ou se preferir, pressione o Tab sem digitar nada, e ele vai exibir todas as tabelas do sistema. Ah, é? Se eu dou 2 cliques no nome, a setinha veio para cá. Então, o que eu digitar aqui em cima vai ser relevante para essa coluna. OQUT. Opa, cotação de venda. Peraí, Luiz, e se eu fazer o oposto? 2 cliques na descrição. Pedido de venda. Ah, ORDR. Entendi. Então é fácil para localizar. Então tem essa forma prática de você identificar também. O SAP Business One ele tem sempre o conceito da tabela pai e as tabelas filhas. Como que funciona um pouco essa parte? Vamos entender aqui. Pedido de venda, eu estou pegando como exemplo aqui. Vendas, pedido de venda. Se eu deixar o cursor, ó, acompanhe comigo lá embaixo, tá? Porque agora eu não vou fazer print. Então, ó, acompanhe aqui, ó. Vai aparecer o nome da tabela aqui. Deixei o cursor com a visão, cliquei errado, visão, informações, sistema ou conta Shift I. Então, em cima do código do cliente, tabela ORDR lá embaixo, ó. É porque eu não posso apontar o mouse que ele vai sumir, mas aqui embaixo, ORDR. Próximo, nome, ORDR. Próximo, pessoa de contato, opa, ORDR. Continua a mesma. Agora, quando eu for para a linha, ele mudou para RDR1. O que significa? Ele manteve a estrutura. Isso é um ponto importante, porque assim, vai chegar um momento que vocês vão observar o que significa. E caso alguém queira exportar, né, essa grid aqui, essa tabela para o Excel, ele permite, né, você tem o copiar tabela aqui, ó, botão direito do mouse, copiar tabela. Só por curiosidade, você pode ver todas as tabelas que tem dentro do sistema. Então, você pode clicar com o botão direito, copiar tabela e exportar. Ó, vou abrir o meu Excel aqui. Copiar tabela. Tem. Exportar para o Excel. Então, você consegue exportar. Aí, ó, eita, tem um combo de tabela aqui gigante para a gente poder identificar. Olha o tanto de tabela que tem. Não ache que uma tela contém uma tabela. Não. É por isso que eu estou explicando essa diferença, que vai chegar um ponto que você vai conseguir identificar as tabelas de acordo com essas dicas aqui também. Então, eu tenho aqui cabeçalho ORDR. Então, deixa eu tirar um print agora, né? Então, eu vou recorrer ao print. Então, eu venho aqui. Pedido de venda, ORDR. Vou tirar aqui ORDR, só para não confundir vocês. Ó, ele não carregou a informação, pois a setinha está na descrição. Então, vou mudar a setinha para nome. Agora, quando eu digitar ORDR, pedido de venda. Visão. Informações de sistemas ativados. Deixo o cursor do mouse em cima, eu vou tirar um print agora. Volto lá.
ORDR está aqui. É pedido de venda? Sim. ORDR está aqui. Beleza? ORDR representa quem? A tabela do cabeçalho. Por isso que não dá para falar assim, não, é a tabela de pedido de venda. Sim, ela faz parte da tela de pedido de venda. Porém, eu posso deixar o cursor do mouse em cima de outro campo que vai ter outra tabela. Mas ele tem uma jogada. Ele sempre tira o O, que é a tabela de cabeçalho, e vai incrementando uma sequência numérica. É uma dica, uma forma prática que você tem de identificar também. Então, repare que aqui ORDR é o cabeçalho. Beleza? Agora eu vou deixar o cursor do mouse em cima nas linhas. Acompanhe essa dica, hein? Volto lá dentro. Então, peguei lá o cabeçalho. Volto lá no SAP. E se eu deixar o cursor na linha? Lembra que eu falei que ele tira o O e vai incrementando? Ah, espera aí. Eu vou deixar esse print aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar outro junto. Ó, acho que esse daqui dá para deixar um do lado do outro para fazer uma diferença aqui para vocês verem. Tabela. Iniciado com O. Agora tem as linhas. Então ele vai iniciar com O o cabeçalho. Aqui na linha tem o RDR1. Então ele tirou o O e acrescentou, conforme eu falei. 1, 2. Ah, então peraí. Se no pedido de venda é a RDR1, a tabela de linha, então baseado na analogia que você fez, vamos para pedido de compra. Vamos lá. Dois cliques na descrição. Pedido de compra. Ah, é OPOR. Dois cliques. OPOR. Ah, então peraí. Volta lá no print. Se ele tira o O e vai acrescentando a 1 para a linha, então significa que se eu digitar por 1, é a linha. Ele tem uma estrutura. Assim que você vai pegando. Então repare que, olha só, 12, 13, 14, tem um monte, é muita coisa. Ó. 2, despesas adicionais. 3, 4, impostos. 5, imposto retido na fonte. Assim, de acordo com a quantidade de tabela. Então, você tem a diferença entre a tabela pai, que começa com O, e as tabelas filhas, que ele elimina o O, continua contando de acordo com a sequência e quantidade de tabelas. Ele vai incrementando uma numeração no final dela e tirando o O no início. Não sei se vocês perceberam, quando eu pressionei o Tab aqui dentro, ele apareceu aqui algumas tabelas com arroba. Outra informação importante. O SAP Business One permite você criar uma tabela de usuário. Além de você ter um campo de usuário, você pode ter uma tabela também. Se eu pegar aqui agora, tudo que começa com... É regra, tudo que começa com arroba, tabela de usuário. Está correto, né? Significa que alguém criou essa tabela. Então, eu consigo criar uma tabela de usuário no sistema. Ela pode ter sido criada manualmente, ela pode ter sido criada por um add-on. É importante, porque aí você consegue rastrear do que é essa tabela. Então, essa tabela aqui é do quê? De qual tela no SAP que é? Não. Preciso verificar, porque essa tabela aqui, começa com arroba, é uma tabela de usuário. Provavelmente alguém criou para compor um processo novo ou através de um add-on. Eu preciso identificar melhor de onde que ela faz parte. Iniciou como arroba, tabela de usuário. Não tem o arroba, tabela nativa do sistema. Iniciou com o U underline, campo de usuário. Não tem o U underline, campo nativo do sistema. Então, ó, código do parceiro.
CLI002. Card code. Nome. Tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Nome. Card name. Não tem o underline. Agora, se eu for no DF aqui, deixar o cursor do mouse em cima, ó. Vamos lá. Chave de autenticação. U underline chave autenticação. Próximo. CT. U underline TX tag CT. Então, é essa forma que a gente vai diferenciar um campo de usuário de um campo nativo do sistema. Uma tabela de usuário de uma tabela nativa do sistema. E identificar tabelas e campos. Não para por aí. Agora eu quero fazer uma consulta. Então, como faz para fazer consulta? Vou parar o compartilhamento e voltar aqui. Para ver se ajudam todos aqui. Reinicia o compartilhamento. Continuando. Agora eu quero fazer uma consulta, porque depois eu quero utilizar essa consulta num alerta. Então, vou utilizar lá o meu gerador de consulta, vou gerenciar essa consulta e atribuir a um alerta. Como que eu faço agora? Volto lá, ferramentas, consultas, gerador de consultas. Beleza. Vendas, pedido de venda. Então, vamos fazer uma consulta aqui para carregar todos os pedidos de acordo com o filtro em tela. Pedido de venda. Posso navegar o último registro ou não. Visão, informações e sistemas estão ativadas. Então, vem aqui agora. Deixa o cursor do mouse em cima. Ah, ORDR. Então, ORDR. Tab. Ele vai popular, preencher todos os campos. Tem alguns campos que você não consegue visualizar o nome. Pela descrição, você consegue pegar aqui dentro. Então, a sacada aqui pode te ajudar também. Então, por exemplo, eu posso dar um duplo clique na descrição, ele vai ordenar. Então, valor do documento ou total do documento. Vamos procurar aqui. 2 cliques no nome, ele ordena também, ó. Olha lá, total do documento está aqui. Como que faz para você carregar a estrutura? Se você quiser retornar, ó, se você clicar novamente, ele vai carregar. Sempre que você ver que tem um campo em negrito, significa que ele é uma chave estrangeira. Vamos voltar um pouco para o conceito de SQL. Você tem a tabela principal. Então, vou fazer uma explicação aqui, um pouco disso também. Pedido de venda. Repare que aqui é uma tela do pedido de venda, mas eu estou carregando o código do parceiro de negócio e o nome aqui dentro. Ele está carregando com base nas informações que eu preenchi. Só que acontece, se eu clicar aqui dentro, ele tem... Olha só, eu cliquei na seta. Ele abre a tela de cadastro de parceiro, que é o nome lá embaixo, OCRD. E a chave, o campo, né, de referência do código, é card code. Ah, então peraí. Então, se eu deixei o cursor do mouse lá, aqui, e verifiquei que é o card code, ó, bateu com a mesma informação registrada no banco de dados. Campo, que é o código, e a tabela, OCRD. Então, se eu for lá dentro, beleza, estou fazendo o print aqui para mostrar no detalhe. Se eu for lá dentro, no meu gerador de consultas, olha quem está aqui na tabela de pedido em negrito, o código. Porque esse código pertence a outra tabela. Até se eu clicar nele, manter pressionado e arrastar ele e soltar aqui em cima, ele traz a tabela para mim. Então, sempre quando tem negrito, eu consigo carregar essa informação. Sabe qual que é a vantagem de utilizar o gerador de consulta? Independente se a pessoa tem experiência ou não, ele faz o relacionamento para você. É muito utilizado. Então, aqui, quando eu selecionei a tabela, ó, o RDR, representa a tabela pedido de venda. O CRD representa a tela, e a tabela que representa a tela, parceiro de negócio. Elas estão relacionadas pelo
card code. Por isso que lá na tabela de pedido de venda, ele mostra em negrito, que é o relacionamento, é a chave. Relacionamento entre as duas. Então, vou tirar outro print aqui para a gente entender um pouco essa parte. Volto lá. Então, vem aqui. Card code. Card code. Mas peraí, tem card code duas vezes aqui? Tem. Tem o card code dessa T0 aqui. Quem é T0? ORDR. Ah, T0 é um apelido. Eu vou fazer mais um exemplo, vocês vão entender. Beleza. Próximo, eu tenho OCRD. Quem é OCRD? Eu vou pegar aqui outra cor agora. OCRD, cadastro de parceiro de negócio. E o seu apelido T1. Apelido é uma forma de você simplificar a digitação. Ou seja, o sistema incrementou um T1, porque em vez de eu ter que digitar OCRD novamente, é mais fácil eu digitar T1, que ela está representando a OCRD. Por isso que aqui ele não colocou OCRD.cardcode, ele colocou T1, pois ela representa aquela tabela. E o cardcode está lá dentro do cadastro do parceiro de negócio. Cardcode, tela. Só que eu vou mudar a cor. Tô fazendo aqui com as cores certinho para a gente poder entender o relacionamento. Então, assim, não é tão complicado, porque eu não tenho tanta experiência do SQL, mas eu quero fazer uma consulta. O gerador permite. Então, tá aqui. Lá eu deixei em vermelho. Opa, volta lá e coloca o vermelho aqui. Então, vamos confirmar se eu marquei certinho. ORDR. Legenda. Vamos preparar uma legenda aqui. Pessoal, é importante pegar esse ponto. Com isso daqui, vocês vão fazer um monte de consulta. Então, vamos lá. ORDR. Tabela. Tabela da tela. Pedido de venda. T0. Apelido da tabela representa ORDR. OCRD nesse cenário é a chave. Então, ele vai fazer aqui o relacionamento. Eu vou mudar um pouco, vou colocar como relacionamento. Então, é uma forma de você ter a chave e relacionar uma tabela com outra. Se você não colocar isso daqui, o sistema não vai conseguir carregar. É por isso que a gente usa o gerador de consulta. Porque se você não ter a chave para relacionamento, ele não vai conseguir identificar os dados de acordo com a consulta. Então, OCRD, campo, chave de relacionamento entre as tabelas. Beleza? Então, eu tenho a OCRD na tabela do pedido e a OCRD na tabela de cadastro de parceiro. Então, é assim que ele vai identificar um dado entre a outra. Se eu não pegar esse conceito, eu posso ter problemas na hora de relacionar uma tabela no sistema. Voltando aqui. Ele já faz o inner join, que é o relacionamento. Então, o que ele está falando aqui? Daqui a pouco eu vou tentar interpretar isso daqui de uma forma diferente. Então, eu vou tirar outro print aqui e vou chamar todo mundo aqui num print único. Para finalizar, T0. Cor preta. E bate com tá ali. ORDR, mesma coisa.
laranja, OCRD. Ó, OCRD está como campo-chave, mas não é OCRD. Então, volto lá, é a tabela. Volto aqui. OCRD, tabela, parceiro de negócio. Agora sim, card code, que é o campo-chave. Foi só um detalhe, acabei de arrumar. Vou tirar um novo print e vou selecionar para a gente poder identificar aqui no detalhe. Então, volto lá. Espera aí que eu acabei dando um zoom aqui. Então, eu tenho agora o relacionamento. Ó, ORDR. Quem é o ORDR? Apelido dela. Beleza. OCRD. Laranja. Tá aqui. Card code. Aí eu tenho os dois, né? Vermelho e verde. Então, eu coloco aqui um pedacinho vermelho e o verde também. Então, é assim que o sistema faz o relacionamento para a gente. Ele já faz sozinho. Eu não preciso correr atrás desse relacionamento. Sempre quando você vê em negrito, ele tem a diferença. Então, acabei invertendo e modifiquei aqui. Agora, eu volto lá, por isso que ele está em negrito. Então, ele tem um relacionamento com a tabela. Se você clicar aqui no X, ele vai apagar o conteúdo. Tem situações que o campo está como variável até, né? Lembra que no exemplo que eu tinha feito, por exemplo, ó, se eu deixar aqui o pedido de venda, ó, total, eu posso vir aqui e procurar pela descrição. Eu faço muito isso às vezes. Ou eu dou um select, pegando o dado da tela, e acabo carregando. É uma forma prática que tem de identificar também. Você pode até instalar o SDK na sua máquina e pegar o que tem no detalhe de cada tabela. Mas dessa forma que eu estou demonstrando, vai facilitar muito você identificar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e procurar, por exemplo, cadê o total? Deixa eu só pegar aqui. Está aqui embaixo. Aqui, ó, total do documento. Então, eu procurei pela descrição. Então, você consegue pegar. Então, é uma forma prática que tem também. Então, o que eu vou fazer agora? Carreguei a tabela. Então, mais uma vez, deixei visão, informação e sistema agora no cabeçalho, ó, ORDR. ORDR, tab. Beleza. Agora, o que eu quero selecionar? Você tem aqui o campo selecionar. Eu quero pegar o número do documento. 2 cliques, carregou o número do documento. Eu quero pegar o nome e o código do cliente. Então, 2 cliques no código, ele levou. Ele já vai preencher na sintaxe. O HANA, ele é case sensitivo. Então, ó, repare que ele tem aqui, além de ter as aspas, ele separa ponto e a vírgula apenas para diferenciar um campo do outro. Então, não tenho que mexer em nada. Ah, mas se eu apagar aqui dentro e deixar a vírgula e executar, vai dar erro. Então, eu posso apagar até a vírgula, executar, só vai executar aquele campo. Então, pode, vai chegar um momento que vocês vão conseguir editar direto depois quando pega uma experiência, porque você tem que entender como que funciona a sintaxe. Então, eu carreguei o número do documento. Agora, 2 cliques. Deixei ele selecionar aqui o cursor com foco no selecionar. Card code, 2 cliques. Card name, 2 cliques. Vou descendo. Bom, o que mais interessante? Opa, doc total, que é uma variável, né? Mas como eu consigo enxergar aqui todas as possibilidades, então eu acabei de pegar pela descrição. Então vai ajudar muito. Doc total, 2 cliques. Só que aí, se eu clicar no executar, ele já vai carregar todas as informações. Eu posso até totalizar o campo. Sempre quando você ver um campo de valor numérico, assim, se você segurar o Ctrl e clicar no cabeçalho, ele totaliza para você. E mostra que é uma forma prática de você totalizar apenas na consulta, né? Quer verificar aqui bate pronto? Caso contrário, você vai copiar tabela com o botão direito do mouse e copia e cola no Excel. Repetindo, Ctrl, clicou em cima da coluna, ele soma ela para você. Então essa aqui como é valor, ele acabou somando. Só que eu não tenho ela gravada, ó, vou clicar no cancelar.
Se eu executar, ele carrega. Aqui, eu posso gravar essa consulta mais simples. Executar, visualizei tudo, gravar como? Aqui você tem a possibilidade de gravar a sua consulta. Então, por exemplo, eu posso criar uma categoria nova ou gravar numa categoria existente. Para gravar numa categoria existente, você vai clicar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui essa categoria geral. Clico nela. Repare que ele traz o nome aqui. Então, consulta academia 8/4. Gravar. Operação completada com sucesso. Se eu retornar agora, vou fechar a tela. Ó. Fechei. Fechei. Tudo. Se eu retornar agora aqui em gerenciador, repare que é diferente. Gerador de consultas, lá em ferramentas consultas gerador, é para gerar. Gerenciador é para acessar e consultar. Então, eu posso até digitar aqui o nome da consulta, academia. Olha lá, ele localiza. Na versão 10 do SAP Business One, eles melhoraram muito essas informações. Então, eu posso clicar aqui dentro, ó, botão direito do mouse, ó, renomear. Tem até essa possibilidade. Antigamente, você tinha que abrir a consulta, salvar como. Então, a versão 10 do SAP Business One tem essa melhoria. Então, eu posso modificar o nome e atualizar aqui caso necessário. Ele permite também você até atribuir ao menu. Então, eu poderia atribuir essa consulta ao menu para um usuário. Ah, eu quero atribuir essa consulta aqui para um usuário final. Pode, mas eu vou formatar essa consulta melhor ainda antes de fazer essa parte. Só que se eu acessar essa consulta, eu posso clicar aqui, ó, por exemplo, clico na academia 2 vezes, ele vai abrir. O totalizador ele não ficou salvo, mas eu posso totalizar segurando Ctrl e clicando em cima. Então, você vai chamar o totalizador conforme sua preferência. Ele não fica gravado. Agora, eu posso fazer um Crystal Reports, que tem um somar lá no final, e é outra história. Aqui é uma consulta padrão no sistema. Beleza. Eu posso entrar aqui agora na minha consulta, e ele tem um lápis. Quando você clica nesse lápis aqui, você vai ativar o modo de edição. Então, bom, se a vírgula que separa, o que isso daqui significa? Vamos entender aqui um pouco. Vai chegar um momento que vocês vão conseguir editar isso daqui, tá? Então, por exemplo, ele está lá, não, selecionar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vou fazer um exemplo aqui simples, tá? Só para a gente poder pegar essa parte. Então, T0 representa quem? A tabela pedido de venda. Então, selecionar pedido de venda, ponto campo. Entenderam? É isso que eu estou fazendo. Vírgula. Pedido de venda, campo. Se eu clicar aqui na setinha, ele vai abrir o documento, é pedido de venda. Então, estou mostrando o que significa aqui no detalhe. Pedido de venda, ponto campo. Então, vamos colocar aqui. Pedido de venda, ponto campo, vírgula. Pedido de venda, ponto campo, vírgula. Pedido de venda, ponto campo. From. Origem. Da onde você está tirando? É uma origem, da onde? Eu estou tirando isso de uma tabela. Tá bom, qual tabela? Tela, pedido de venda. Ah. E esse T0 é o apelido. Porque é muito mais fácil digitar T0 do que o RDR. Então, é uma forma prática que você tem de identificar como que está feito. Repare que ele sempre separa por ponto e vírgula. Então, você tem aqui a estrutura inteira criada de acordo com o que você criou. Então, essa é a parte.
Ah, Luiz, por que eu estou fazendo esse exemplo? Você pode editar? Pode. Então, eu tenho selecionar todos os campos aqui. Da onde? Da tabela. Qual tabela? Pedido de venda. E eu tenho um apelido. É assim que ele faz a estrutura. Caso eu querer efetuar uma nova consulta, por exemplo, digamos que você gostou dessa consulta, você quer efetuar a mesma. Eu posso pegar e criar uma nova consulta. Por exemplo, se eu entrar aqui no lápis, eu não quero ter esse código do cliente aqui, um exemplo, tá? Então, vou tirar aqui o código. Eu posso tirar, então o Luiz explicou lá que é a vírgula que separa um campo do outro. Então, se eu apagar da vírgula e deixar até a outra, que está separando um campo entre outro, eu vou executar. Se eu clicar no gravar, ele vai substituir a minha consulta academia 8/4. Agora, eu quero criar uma nova. Então, se eu criar uma nova, eu tenho que clicar em gravar como. Após editar, gravar como. Aonde você quer gravar? Na categoria geral. Ok. Qual que é o nome da consulta? Consulta Academia 8/4, versão 2. 2. Gravar. Pode. Então, a forma prática que você tem de pegar a consulta aqui e ele pega lá para você. Ok? Continuando, agora eu quero criar uma consulta com filtros. Eu venho aqui, consultas, gerador de consultas. Então, eu quero pegar todas as notas, ou melhor, pedidos. Todos os pedidos por data. Tem como pegar por data, sim. Visão, informação do sistema ativado. Qual que é a tela? ORDR, beleza. Mas eu posso dar, Luiz, dá um tab aí, 2 cliques na descrição e digita pedido de venda. Oh, desculpa aí, então vai funcionar. Pode ser também. Selecionar. Então, o que eu quero pegar agora? O número do documento, 2 cliques. Data de lançamento, 2 cliques. Levou. Vencimento, 2 cliques. Código, 2 cliques. Nome, 2 cliques. E vou pegar o total do documento. Então, ele está aí, doc total aqui, ó, 2 cliques. Se eu executar, tá aqui. Só que eu não quero só assim. Agora você vai clicar no onde. Quando você clicar aqui nesse onde, você consegue atribuir condições. Então, eu quero carregar todos os registros da tela ORDR, pedido de venda. Quais são os registros? Esses campos que estão aqui no selecionar. Na tabela, pedido de venda, onde... agora eu vou pegar aqui, data de lançamento, 2 cliques. Aqui você tem condições. Quando você clicar em condições, ele vai abrir para você colocar as condições. Então, ó, repare que eu tirei o cursor. Tome cuidado quando você clicar novamente nas condições. Então, você tem que clicar no onde. Clica aqui, ó, para ele manter o foco. Se você clicar 2 vezes, ele abre aqui uma tela com detalhes, ela bem maior. Mas não precisa, só você cancelar. Clica aqui, ó, depois das aspas aqui. Igual a 2 cliques. Ele trouxe igual. Luiz, eu posso digitar igual? Pode, vai chegar um momento que você vai fazer assim. Mas, inicialmente, você tem aqui o gerador de consultas para auxiliar na criação da consulta. Aqui você tem as variáveis. Então, ele tem várias possibilidades de você colocar. Uma variável representa uma entrada do usuário, input. Então, o usuário vai digitar aquela informação lá dentro. Por exemplo, se eu não utilizei nenhuma, como boa prática, é melhor utilizar desde a 0.
desde a 0, para eu continuar com a sequência caso utilizar novas. Então, eu vou colocar aqui, onde a data de lançamento não é igual não. Volto. Maior, ó, se eu clicar nessa setinha, ele aumenta o tamanho aqui para mim. Caso contrário, você pode ir em visão, ajustar a largura da coluna. Aí fica melhor, né? Então, visão, ajustar a largura da coluna. Vai ficar melhorzinho, aumentando aqui o tamanho. As variáveis, ok. E aqui eu tenho as condições. Maior ou igual. Eu dei um zoom, né? Eu aumentei a fonte, por isso que está assim, cortando um pouco, porque ficou grande. 2 cliques, depois que eu cliquei aqui no foco, maior ou igual. Ah, ele levou. Eu poderia digitar? Pode. Se eu colocar aqui agora a variável, porcentagem 0, 2 cliques, e clicar no executar, ó, ela tem que carregar para lá. Ele está esperando que você digite a informação. Então, você pode colocar aqui dentro. Ah, eu quero pegar com a data maior ou igual 01. Se você digitar apenas o 01 e pressionar o Tab, ele vai popular, concluir o preenchimento com o mês e o ano. Se você colocar 01, 01, ele vai completar, porque ele entende que você digitou o dia e o mês só com o ano. Se você digitar qualquer caractere e pressionar um Tab, ele vai pegar o dia de hoje. Ele entende como se fosse a data do dia, né? Então, ele pega lá dentro. Então, eu vou pegar desde o dia 1 até hoje. Então, ele vai popular com o mês e o ano, porque eu só digitei 1. Enter. Tudo que eu acabei lançando do mês 4. Beleza. Cancelar. Só que eu quero até. Aí, vou colocar aqui, ó, espacinho. E, 2 cliques. End. Qual que é o campo que eu estou utilizando? Data. 2 cliques na data. Se eu coloquei o maior ou igual, eu vou colocar agora menor ou igual. Se eu já utilizei a variável 0, próxima variável que eu utilizarei é a 1. Então, vou seguir a sequência. Executar. Ah, data de lançamento. Então, espera aí. Do dia 1/4 até dia 5/4. Enter. Tem a informação. E eu posso até ordenar isso também, que é o famoso order by que tem no SQL. Então, aqui, você pode até ordenar. Eu quero ordenar por data de lançamento. E aqui tem até o agrupar. Conforme você vai clicando, você consegue fazer o famoso group by também aqui. Então, não precisa ter aquele conhecimento tão agressivo no SQL para fazer algumas consultas, que é bem útil para o dia a dia. Aí, está ordenando. Repetindo, a variável é sequencial. Então, de acordo com... Se eu for colocando mais filtros aqui dentro, eu tenho que colocar aqui o end e carregando as informações, coloco a condição e a variável 2, pois eu já utilizei a 1 e a 0. Não pode repetir a mesma variável, porque ele vai acabar se perdendo no filtro. Executar, dia 1 até hoje. Beleza, está aqui, está tudo certinho. Gravar como? Só que agora eu vou criar uma categoria nova. Então, eu vou clicar aqui em administrar categorias. Então, eu posso até clicar em cancelar, independente se você vai gravar a consulta ou não. Tá? Se eu clicar em cancelar, ó, ele volta, só que, lógico, eu vou fechar aqui e vou minimizar o meu gerador de consultas, pois eu não quero perder a consulta que eu estava fazendo. Se você for aqui em cima, no gerenciador de consultas, você consegue clicar aqui em administrar categoria e ele vai mostrar suas categorias. Então, você pode criar uma nova categoria. Então, qual que é a categoria que eu quero criar? Academia. Adicionar. Beleza. Depois que você adicionou, ela vai ficar disponível aqui, academia. Só que tem aqui embaixo, gerenciar grupos de autorizações. É muito pouco utilizado, mas o certo, eu já vi muitas empresas assim, confidencial, aí a consulta está aberta para todo mundo. Não, tem como você ter permissão de acesso para as consultas também. Então, por exemplo, se você clicar aqui, ó, atribuir ao grupo, eu tenho vários grupos aqui dentro. Então, por exemplo, se eu clicar aqui ó, com o botão direito, vou copiar esse grupo número 1. Então, significa que os usuários com permissão de acesso ao grupo número 1
Vou atualizar. Vai conseguir acessar as consultas da academia, pois ela está atribuída ao grupo 1. Se eu for lá dentro nas minhas autorizações, eu sou um superusuário. Administração, inicialização do sistema, autorizações, autorizações gerais. Aí muita gente fala assim, mas eu nunca percebi isso. É porque você é um superusuário, você tem acesso a tudo praticamente. Aí eu venho aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui, ó, compras. Se eu digitar, ó lá, olha quem aparece aqui, ó, gerador de consultas e todas as consultas com o grupo. Então, compras faz parte do grupo 1? Não, não vai fazer parte. E do grupo 2? Também não. Vou deixar ele sem autorização. Qual que é o certo? Por grupo. Então, contabilidade vai utilizar qual grupo? Então, você pode atribuir a autorização para o grupo. E ele tem até outras autorizações aqui, ó. A mexer com a parte de SQL dentro do sistema. Então, é bem prático. Utilize, porque se você ter uma consulta confidencial, você consegue separar isso por um grupo que contém as autorizações. Ele permite até você criar um novo, tá? Não significa... Opa, deixa eu fechar aqui, que se eu perder aqui, eu vou ter que fazer de novo. Volto. Ele permite você criar. Então, vou lá no gerenciador de consultas, administrar categoria. Então, primeiro você cria a categoria. Por isso que ele já abre a tela em formato de adicionar. Eu não quero criar mais, pois eu já criei. Então, vou clicar aqui no academia. Eu posso atribuir a academia a um grupo ou criar um grupo com o nome academia. Renomear também, academia. Atualizo. Aí eu posso vir aqui nas autorizações gerais agora. Será que se eu digitar academia, ele vai achar? Aí, ó. Achou a academia. Então, a manutenção de segurança da informação para a consulta que você criou, ela pode ser separada por autorização. É difícil a gente pegar esse ponto no detalhe, porque geralmente quem dá manutenção é o superusuário, então ele está vendo a parte dele. Mas se você não atribuir uma consulta que você criou para os usuários, por isso que pode ser o usuário e falar assim para você, não está aparecendo para mim. Ué, ela está assim, está visível aqui, provavelmente na categoria que você atribuiu, ele não tem permissão. Então, por isso que assim, vai lá atribui em todos, tudo bem. Então, você não está tendo separado. Então, ele vai ficar para todos aqui. Então, todo mundo que tem acesso vai visualizar essa categoria. Agora sim, eu tenho a minha categoria academia sem nenhuma consulta. A categoria academia em administrar categoria, eu posso criar uma nova categoria e adicionar. Ou clicar numa categoria já criada e atribuir a um grupo de autorização existente ou criar um novo grupo e depois atribuir. Esse grupo reflete lá na autorização geral, que pode ser autorizada individualmente, não é muito recomendado, ou em grupo, que eu recomendo. Para finalizar, gerador de consultas, agora sim, vou executar. Dia 1/4, feliz da vida aqui minha consulta. Gravar como academia. Pedidos por data. Vou colocar aqui pedido de venda por data de lançamento. Em academia. Gravar. Pronto. Vou fechar tudo agora. Posso vir aqui, gerenciador de consultas, academia, pedido de venda por data de lançamento. Está pronto. Beleza, né? Mas e aquele campo de usuário que a gente criou crítico? E se alguém falasse assim, eu preciso que você avise aí o setor de vendas que você criou um pedido crítico, ou que alguém criou um pedido crítico? Eu posso criar uma consulta, mas a consulta aqui, o usuário tem que ficar entrando aqui dentro e carregando a consulta. Não é uma boa prática. Eu quero que ele seja notificado, alertado no sistema. Então, eu tenho aqui administração, inicialização do sistema, administração de alerta. Retificando, administração de alerta. Lembra da segunda aula
eu vou entrar aqui no SLD, System Landscape Directory. Lembra lá? Então, para funcionar, você precisa autenticar aqui dentro da SLD. Deixa eu lembrar a minha senha agora. Então, System Landscape, você vai entrar dentro do SLD, clica dentro do servidor, ele vai listar todas as bases que tem. Então, você tem que selecionar cada base, ó, repare aqui, ó, alert, on, off. Então, a base do Renato, se eu marcar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, enable alert. Então, eu estou deixando ativo, né, o alerta. Então, é importante você ter essa configuração ativada. Se não, surpresa, implantação nova. Aí abre chamada lá no suporte falando que não está funcionando o alerta. Primeira coisa que eu olharia era aqui. São várias possibilidades que precisa olhar? Sim, mas aqui é o primeiro ponto. Tem a frequência do alerta, tem o usuário atribuído ao alerta. São vários detalhes também. Só que aqui é um ponto importante. Então, você tem que sempre deixar ele aqui como on. Então, só relembrando aqui, um ponto que foi comentado na segunda aula, se eu não me engano, na parte que eu criei a base. Desativar, não. Repare que quando ele está on, ele não pediu mais. Vou tirar um print aqui para vocês. SLD, painel de administração do sistema. Provavelmente, somente o administrador que instalou o sistema que vai ter permissão de acesso ou vai liberar esse acesso para você. Então, venho aqui, selecionei. Deixa eu voltar lá para o print que ele cortou aqui a descrição, né? Então, espera aí. Deixa eu diminuir um pouquinho para ver. Não vai adiantar. Então, vou pegar outra base aqui como exemplo. Essa base Luiz aqui. Aí ele mostra aqui o alerta. Aí vai facilitar o meu print. Alerta. Tô aqui. O meu microfone ficou desativado, olha. Então, peraí. Vou repetir o que eu falei. Não, meu microfone estava desativado. Eu não percebi. Então, vou repetir aqui. Agora voltou. Meu microfone deve ter desativado. Então, vou repetir um exemplo que colocaram aqui. Por exemplo, eu quero editar a informação, passaram, sei lá, X meses, eu quero colocar outro parâmetro. Não preciso. É só eu entrar na consulta, academia, dia 1/2 até o dia 20/2. Tem dado? Tem. Beleza. Executar. O sistema vai abrir a possibilidade de eu digitar outro filtro. Então, não preciso ficar preocupado com o filtro, porque ele é variável.
Ele está aberto para o usuário digitar de acordo com a necessidade dele. Essa que é a vantagem. Agora, se eu tivesse especificado, em vez de colocar ali na porcentagem 0, que é a variável para o usuário digitar o que ele quer, fosse a data fixa, aí sim eu teria que entrar e modificar a consulta. Por isso que é vantajoso utilizar a variável para o usuário pegar e digitar o que ele quer. Porque não vai ficar dependente do administrador ficar toda hora mudando a consulta. Então, dia 1 do 1 até hoje? Pode. Mês 5, mês 6, de acordo com os dados que existirem no sistema, ele vai carregando de acordo com a sua consulta. Agora eu quero fazer uma consulta nova para utilizar aqui em administração. Alerta. Eu vou pegar um alerta para notificar o nosso último exemplo. Para alertar o comercial que tem pedido urgente. Ué, posso fazer? Onde que eu faço isso? Você tem que ter uma consulta para depois você ir em administração de alerta. Então, ferramentas, consultas, de novo gerador de consultas. Vendas, pedido de venda. Eu vou preparar alguns dados aqui dentro. Então, por exemplo, ó, eu vou entrar aqui, ó, só para a gente poder praticar. Relatórios de vendas, lista de itens em aberto. Então, eu vou selecionar aqui a empresa matriz, já está selecionada, só para mostrar para vocês, e pedido de venda. Então, lista de itens em aberto permite eu carregar tudo que está em aberto. Se está em aberto é porque está pendente algo, pendente o faturamento. Então, eu vou clicar nesse 173 e vou lá em visão, campos definidos pelo usuário. Já está ativado, então só vou clicar aqui para ele exibir. Então, eu vou usar o crítico aqui como exemplo. Ó. Sim, esse pedido é crítico. Deixa até a data de hoje. Beleza? Próximo. Cliquei e vou colocar ele como crítico também. Então, estou montando aqui uns dados para o nosso exemplo. Hoje, 222, crítico, sim. Tá bom. Eu posso entrar em modo de busca e colocar aqui que eu quero pegar tudo que estiver crítico igual assim. É isso que eu quero que o alerta faça. Eu quero que o alerta notifique todo mundo. Eu poderia criar um para cada vendedor. Tem a possibilidade também. Mas eu vou criar um genérico para alertar o time inteiro de vendas. Isso vai depender da forma que você vai criar a sua consulta. Beleza. Lá no lista de itens em aberto, eu vou atualizar o registro aqui em cima. Se eu for aqui em configurações do formulário, e se eu digitar crítico? Ele tem aqui? Olha, ele apareceu aqui. Bom, então eu poderia filtrar onde? Crítico é igual assim. Mais um motivo para ter a versão 10. A SAP colocou a possibilidade de você deixar visível campo de usuário no lista de itens em aberto. Então, esse relatório para mim era um dos melhores que tem o B1, agora ficou mais top ainda. Esse relatório, lista de itens em aberto, faz uma baita diferença para qualquer empresa, qualquer processo e qualquer departamento. Então, se uma empresa não está utilizando lista de itens em aberto, alguma coisa está errada. Então, na versão 10, mais um motivo para utilizá-la. Vou deixar aqui no filtro igual assim. Tá aí, já peguei. Mas eu estou correndo atrás da informação. Eu quero que o SAP trabalhe para mim. Para isso, você vai ter que montar a sua consulta. Então, vamos lá. Informações de sistemas, ativado. Então, vou ter que deixar o cursor em cima do campo. Deixa eu pegar aqui o campo. Estou deixando pequenininho porque eu vou fazer um print, tá? Então, crítico. Ah, mas espera aí. Que estranho. Por que esse crítico registrou 2? Eu deixei o cursor do mouse. Opa, o print não saiu legal. Volto lá. Agora vamos pegar aqui. Crítico agora aqui. Esse é o campo. Crítico. Só que se eu pegar aqui, ó,
sim. E é um 2. Que estranho. Porque você criou ele com essa estrutura. Então, se você for em ferramentas, ferramentas de personalização, campos definidos pelo usuário administração, documento de marketing, é uma informação um para todos, para o documento inteiro, né? Um para um para o documento inteiro. Título. Clico na setinha. Então, deixa eu localizar ele aqui. Ele deve estar aqui, ó. Olha lá o crítico aqui. Atualizar. Ah, eu criei ele como numérico. Entendi. Então, por isso que ele está registrando lá no banco de dados o 2. Porque esse 2 representa isso no banco de dados. Então, não se assuste se você bater o olho e ter. Tem certos momentos que, se você carregar esse campo em uma consulta, você vai ter que começar a utilizar funções no SQL. Então, você pode fazer um case when. Caso exibir 2, então exiba sim. Caso o resultado for 1, então exiba na tela, né, na consulta. Exibir na consulta, não. Então, você pode colocar isso via SQL. Então, um ponto importante. 2 é o que está registrado no banco de dados. Só que, visivelmente, ele está mostrando aqui o sim, da descrição. Só que o tipo de dado que você criou é numérico. Então, aqui está errado. Aqui não é nem é verde. Pronto. Então, um ponto importante. Ah, então é só fazer uma consulta onde esse campo for igual a 2. Sim, é isso. Então, você tem que sempre levar em consideração o que está no banco de dados. Então, vou fazer assim agora. Ferramentas, consultas, gerador de consulta. Agora eu vou tentar fazer de uma forma diferente, para a gente poder praticar. Então, tab, 2 cliques na descrição. Pedido de venda. Carreguei. ORDR. Depois, selecionar o número do documento, código do cliente, nome do cliente, 2 cliques. No selecionar. Continua aqui, o cursor do mouse está no último. Então, ele está esperando que eu selecione mais alguma informação. Total do documento. Vou levar. Só que agora, eu quero que ele carregue tudo que tiver como crítico. Bom, o Luiz explicou lá que é o underline. Então, se eu ordenar aqui o nome, 2 cliques, ordem decrescente. Vou puxar aqui para a letra O. Ah, então tudo que tem o underline aqui é campo de usuário, né? Então, se eu deixar o cursor lá em cima dele, o underline crítico 04, eu até inverti, 0408 underline 1. Então, vou carregar esse campo aqui. Procuro aqui o underline crítico. Deve ter passado, não estou enxergando. Aqui, ó. Só que agora eu vou clicar no onde. 2 cliques. Condições. Deixo o cursor do mouse depois das aspas, igual a variável 0. Calma, que é só para a gente praticar. Executar. Crítico igual a sim. Funcionou, né? Mas peraí. Eu quero criar um alerta. O alerta é fixo. Da forma que você está fazendo, da forma que eu fiz, é variável. O usuário vai informar o dado que ele quer. Então, para cada tipo de situação, você vai fazer diferente. É essa jogada que eu quero mostrar para vocês. Então, com a variável aqui, com a porcentagem, não vai ser útil para esse tipo de situação. Eu volto em cancelar. O igual eu deixo. Qual que é o dado que tem lá? É 2? Então, se eu colocar o 2 aqui, eu deixei fixo. Tá pronto. Então, eu tenho a minha consulta pronta. Gravar como. Aí eu venho aqui.
posso colocar na categoria alerta, né? Eu tenho uma categoria, eu recomendo até ter uma categoria separada, mas eu vou colocar na minha da academia. Alerta, pedido crítico. Gravar. Beleza, tá pronto. Fecho tudo aqui. Gerenciador de consultas, academia, alerta, pedido crítico. Se eu der 2 cliques, ó, posso até ocultar a visualização da consulta. Tá aí, prontinho. Agora que você tem a estrutura pronta, e ele é bem prático, ó. Se eu for nesse número 222 aqui, e vou colocar ele para não. Atualizo, operação completada com sucesso, que eu pressionei o Enter. Volto lá e vou executar a consulta. Eliminou uma linha. Então ele é bem prático. A única diferença é que aqui eu deixei fixo o resultado no where, na condição para a consulta pegar o que eu pedi. E não que o usuário vai achar o que ele quer. Isso depende. Se fosse um relatório para alguém correr atrás da informação, aí faz sentido. Administração, administração de alertas. Então aqui você tem as ações. Ó. Então o que você vai fazer? Eu vou criar um alerta de usuário. Ele mudou um pouquinho a tela na versão 10, tá? Ele tem essa tela de administração de alerta um pouco diferente. Então é bem prático, tal, dia a dia. Criar alerta. Aí ele vai abrir a tela antiga que é a tela de alerta. Eu fechei a anterior para não confundir a gente. Eu vou adicionar um alerta novo. Então, academia, pedido de venda crítico. Abrir consulta gravada. É a consulta que eu fiz no alerta. Seleciona. Ativo. Ele vai já funcionar de imediato. Porém, eu tenho que definir a sequência. Então, eu tenho a frequência, né? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, a cada 1 hora, eu vou colocar de 1 em 1 minuto. Quero que os vendedores, tem que correr atrás aqui, que a gente quer meta agressiva. Vai receber um alerta, vou lotar e dar, quem ter a parte de e-mail configurada no Business One, tem até a possibilidade de enviar por e-mail. Vai lotar a caixa do cidadão? Vai. Então, eu venho aqui internamente, posso marcar aqui, por exemplo, qual que é o meu usuário aqui, ó. Meu usuário é o Luiz R. Assis. Então, eu venho aqui, linha 10, internamente. Ah, mas tem mais gente. Então, você pode marcar todos os usuários aqui que vai utilizar normalmente, ó. Renato, suporte técnico. Se eu clicar aqui no adicionar, já criei. Posso fechar a tela ou navegar até o último registro. Então, ele está aqui, ó, academia pedido de venda crítico. Se eu entrar em modo de procurar registro, pressionar um asterisco Enter, eu consigo verificar também todos os alertas. Então, assim, o único que eu tenho ativo é apenas esse pedido de venda crítico. Tá aqui. Você pode até atribuir para um grupo também. Você consegue criar até um grupo de usuários. Então, você tem até uma tela aqui no sistema, se você digitar aqui, ó, grupos de usuários, alertas. Então, vou criar um grupo de alerta. Qual tipo de grupo? Alertas. Academia, pedido de venda crítico. Ih, já veio o meu alerta aqui, ó. Deixa ele quietinho aqui. Eu já falo com vocês. Crítico. Alerta, pedido de venda crítico. Adicionar. Então, você pode criar um grupo. A vantagem é que quando você tem um grupo, dentro dessa tela de grupos de usuários, você consegue atribuir N usuários ao alerta. Então, qual que é a vantagem disso? Porque eu posso vir aqui e selecionar todo mundo. Ó. Vou segurar o Ctrl ou Shift, selecionar D até, e carregar essa turma aqui inteira. Atualizar. Em vez de ficar selecionando um por um lá dentro, eu posso chamar o grupo, que contém N usuários. Então, assim, é uma forma diferente. Eu vou fechar o alerta. Vou lá, administração de alertas. Ó, ele tem um alerta ativo. Então, se eu clicar aqui, na setinha, ele vai abrir. Ó. Em vez de selecionar os usuários, eu posso vir aqui agora e marcar o grupo interno ou e-mail. Então, interno. Então, ele tem aqui a possibilidade.
Repare que com a frequência, ele está mandando para mim a cada 1 minuto. Porém, tem outra configuração aqui importante. Se eu clicar aqui dentro agora, ó, ele veio do servidor e ele mostra o resultado da consulta. Eu posso copiar a tabela, jogar para o Excel, mas o objetivo do alerta é alertar o usuário. Então, aquela coisa, pum, bate pronto. Ó, tá acontecendo isso aqui, a casa tá caindo. Eu atendi um cliente que a gente fazia, utilizava o processo para alerta quando caía um chamado de serviço muito crítico. Então, tem a possibilidade de você ter isso aqui para otimizar o seu processo. E aqui ele tem a setinha para consulta também, ó. Então, você já pode pegar qualquer consulta. Muito mais prático. Configurações que vai interferir na frequência. Primeiro ponto, você coloca aqui a frequência a cada 1 minuto. Só que se você for aqui em minhas configurações pessoais, ele vai abrir o seu usuário na seção atual. E neste caso, é o manager. Se você for aqui em serviços, ele tem aqui, ó, exibir caixa de entrada ao chegar nova mensagem. E eu estou aqui para atualizar a mensagem a cada 0 minutos. Então, assim, ele está em tempo real olhando se tem mensagem nova. De acordo com a frequência, ele vai olhando, quando aquela frequência no alerta for atingida, ele vai disparar para mim. Então, o usuário pode ter essa frequência aqui definida no cadastro dele. Então, tempo real para o meu usuário exibir caixa de entrada ao chegar a nova mensagem. Por isso que ele explode na tela. Atualizar mensagem a cada quantos minutos. Aí o usuário, se ele tiver um alerta com uma frequência muito rápida, aí o usuário vai lá e reclama, fala, toda hora fica explodindo tela no SAP aqui e me atrapalha, porque tá com a frequência muito baixa. Você pode pedir para ele exibir a mensagem aqui a cada tantos minutos. Só que isso depende. Se você tem um processo crítico, no caso aqui, que eu coloquei de 1 minuto, coloca um mínimo, porque o objetivo é alertar. Bate pronto. Tem outro parâmetro. Repare que ele está sempre criando uma linha, né? Eu volto aqui. Eu tenho gravar histórico. Vou marcar o gravar histórico. Ó, ele deu essa mensagem de outro usuário e tal. Então, quando acontece isso aqui, fecha a tela. Clica novamente. Gravar histórico. Vamos ver se ele vai deixar. Deixou. Gravar histórico, ele vai manter a sequência com várias linhas de acordo com a data e o horário executado. Tipo assim, agora 18h57, então ele vai executar 18h58, uma linha, 18h59, outra linha. Então ele vai criar várias linhas, porque eu estou gravando o histórico. Isso é interessante, porque assim, 18h58 eu poderia ter X linhas, 18h59 eu posso ter X linhas. Isso depende. Então tem o histórico, porque aí o gestor da área vai pegar no pé, falar, pô, gente, que isso? Tem 18h58 aqui, nós tínhamos 3 linhas. As mesmas 3 linhas apareceram 8 da noite também. Então, poxa, a gente criou o alerta para emergência. Então, depois de 1 hora, ninguém olhou nada. Eu olhei. Então, você tem que pegar e modificar lá o status do pedido, para sim ou avaliar alguma outra condição para colocar na consulta para ele não ser exibido mais. Você pode utilizar o quê? O status do documento como aberto, só para exibir se o status estiver aberto, porque se alguém faturou a nota, não tem mais o que fazer. Então, são possibilidades que você consegue mudar de acordo com a sua necessidade. Aí, ó. Agora tá o histórico. Porque eu gravo o histórico. É para isso que serve esse gravar histórico aqui. Então é bem prático aí no dia a dia. Agora, por exemplo, para este processo, se eu clicar aqui, ó, repare que eu deixei ele como valor padrão como não. Então, assim, é um campo obrigatório? É, mas ele sempre vai exibir como não. Então, a pessoa que estiver adicionando o pedido e o cliente falou que é urgente, ela tem que pôr como sim. Agora, se for para deixar esse campo como obrigatório, nós temos que fazer uma trava no banco de dados, que é outra história, e nós temos um dia para fazer um exemplo relacionado a esse tema. Então, assim, para tornar um campo criado de campo de usuário ou padrão obrigatório, é possível através de uma procedure no SAP chamada Transaction Notification. Então, ele mostra aqui o meu alerta. Eu não simulei
na parte do e-mail, tá? Mas se você for aqui, ó, administração, inicialização do sistema, configurações gerais. Por empresa, você pode vir aqui em serviços, ó. Então eu tenho ativei o serviço de alerta, ó. Ativei por empresa. Mas eu costumo vir lá na SLD também e olhar aqui os dois. Então tem essa parte aqui. Só que eu vou tirar um print. Só para finalizar e a gente fazer um intervalo. Administração, inicialização do sistema, configurações gerais, serviços. Então aqui eu tenho um alerta ativado também, confirme, tá? Outro ponto importante é que você pode ativar o mailer, que é o serviço de envio de e-mail do sistema. E aqui você consegue colocar um exemplo, tá? smtp@suaempresa.com.br e coloca a autenticação. Eu só tirei um print para mostrar para vocês, mas vocês vão colocar aqui a autenticação que tem de acordo com o que o TI liberou. Então tem TLS, marca, qual que é a senha do e-mail, criptografia, autenticação. Então tem que colocar todas as informações aqui dentro também. Então, uma forma que tem de você também utilizar a parte de envio de e-mail no sistema. Então, você tem um e-mail que vai servir como mensageiro apenas para alertar ou notificar usuários no sistema. Eu vou desativar esse alerta, porque ele vai causar aqui no meu SAP. Administração de alerta. Seleciono. Ele tem um botão ativo aqui, ó, mas eu posso selecionar vários aqui, ó, ele vai ficar explodindo na tela. Ações. Definir alerta como inativo. Atualizar. Pronto. Inativei o alerta. Muito obrigado a todos pela participação.